Olá pessoal, no dia 15 de junho, o comentarista da Globo News e blogueiro do Estadão, Guga Chakra, escreveu um artigo intitulado Como vivem os cristãos no Oriente Médio. Segundo Guga, não haveria essa terrível perseguição implementada por governos muçulmanos na África e no Oriente Médio contra os cristãos. Para ele, é um absurdo dizer que há intolerância religiosa dos governos muçulmanos. Não há destruição de templos, como muitas instituições de direitos humanos vêm denunciando, inclusive a ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Não há intolerância religiosa. Ele procura defender esses governos, afirmando que só há uma perseguição pontual. Eu, na época, escrevi também um artigo para o portal de notícias da Gospel Prime, onde eu sou colunista, e o título é Comentarista da Globo tenta mascarar a perseguição aos cristãos. Tanto meu artigo quanto o dele estão na descrição desse vídeo. E como o tema é muito sério, muito grave mesmo, eu resolvi fazer uma série de vídeos para desmascarar ponto a ponto as falácias desse jornalista. Hoje o tema será Tunísia. Escreve Guga Chakra no seu artigo. Na Tunísia, os cristãos vivem sem problemas. Porém, ele não informa que no início da década de 50, nessa Tunísia, os cristãos eram pelo menos metade da população na capital do país. Porém, quando ocorre a independência do país, os muçulmanos expulsam os cristãos católicos. Foram pelo menos 280 mil católicos expulsos da Tunísia. Isso porque não há problemas no país. Desde então, a perseguição se acirrou, igrejas foram fechadas e hoje, nessa região, não existe nem 1/10 da população anterior. Hoje, tá? É importante também que o senhor Guga Chakra dê uma pesquisada, sabe? Bem, nem que seja superficial, aos dados do Centro de Pesquisa Pew, que em 2013 lançou um relatório de uma pesquisa na Tunísia, onde se verificou que apenas 50% dos tunisianos afirmaram que vivem num conflito entre a sua religião e o Ocidente e o mundo moderno. Metade da população desse país que ele diz, que o Guga diz que não tem problema os cristãos ali, metade da população muçulmana diz que está em conflito com os princípios que norteiam a civilização judaico-cristã. Aí eu pergunto, tem como um cristão viver bem num país onde os muçulmanos têm conflito com os seus pensamentos, com o seu credo? Continuando, para o senhor Guga ter noção de como ele tem sido falacioso nos seus argumentos. Muitos não sabem, mas o país que mais envia terroristas islâmicos para as fileiras do Estado Islâmico decapitarem, estuprarem, cometerem todo tipo de atrocidade é justamente a Tunísia. Esse país que não tem problema em relação a cristãos. São mais de 10 mil tunisianos que deixaram o país para ingressar nessa organização terrorista. Dá para imaginar um Islã moderado num país que mais envia terrorista? Só na cabeça de Guga. Outra informação importante. Por que ocorre esse problema sério em relação ao país a nível de extremismo? Simples. Desde a mais tenra idade, crianças já começam a ter um contato com a intolerância religiosa presente no Islã, que obrigatoriamente é ensinado nas escolas. As crianças aprendem, inclusive em programas infantis. Sobre esse tema tem também um link na descrição desse vídeo que você pode ler para ficar horrorizado com o que acontece com a educação dessas criancinhas. E eu vou trazer só um exemplo do que acontece a nível de doutrinação em relação às crianças nesse país. Um exemplo aqui é um depoimento de um menino de 15 anos. No jardim da infância, os professores costumavam nos dizer como seríamos punidos depois de nossa morte, como iríamos queimar no fogo do inferno se nos comportássemos mal. Eu ficava tão assustado de ouvir essas histórias que eu imaginava cenas terríveis na minha cabeça.
Num jardim de infância, crianças aprendendo sobre o inferno. E existem outros depoimentos que você pode acompanhar no link que está na descrição do vídeo. E para fechar o nosso comentário de hoje, eu queria te convidar a escolher. Você tem duas opções. Ou você vai acreditar no que diz o senhor Guga Chakra, não é? Que é um comentarista da Globo, emissora que tem ocultado sistematicamente a perseguição aos cristãos pelo mundo, ou você vai acreditar nos dados de diversas instituições de direitos humanos que estão denunciando essas atrocidades que acontecem em relação aos cristãos. E uma delas, que é a mais renomada, é Portas Abertas. Portas Abertas todo ano emite um relatório com os 50 países que mais perseguem os cristãos. Não são com todos que perseguem, são mais de 100 que perseguem cristãos. Mas são 50 que estão nesse relatório de Portas Abertas. E sabe qual é a posição da Tunísia nesse ranking? 32º lugar. 32º lugar. Então, se cristão vive sem problema num país que está num relatório de perseguição religiosa que é reconhecido por diversas entidades renomadas, sinceramente eu não sei mais o que é uma perseguição. Então, se você nos apoia nesse trabalho de denúncia contra a perseguição religiosa em países muçulmanos, nos dê uma força, vai nesse vídeo, dá um like, compartilha nossas publicações, vai lá, curte a página Ecoando a Voz dos Mártires. Precisamos ser voz dos desprezados das nações no cenário internacional. Ficamos por aqui e até a próxima.